Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o patrimônio da carteira do canal, que segue decolando, pessoal. O patrimônio do canal voltou para a faixa dos R$ 134 mil e foi principalmente puxado pela alta nas ações do Banco do Brasil, que sobe forte na bolsa, voltando para os R$ 22. Alta expressiva nas ações da BR Partners, que está subindo 16%, Petrobras subindo e Vale também uma leve valorização, tá? E, consequentemente, pessoal, eu ainda vou citar para vocês as 4 empresas que eu sigo comprando, com destaque para Banco do Brasil e Petrobras. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, dessas 4 empresas que eu vou citar, uma aqui tem um potencial de se valorizar acima de 1000% e trazer um retorno diferenciado aqui para vocês, tá bom? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente olha para o patrimônio da carteira do canal, perceba que ele segue se recuperando. Quem se lembra ali em vídeos passados, né? O patrimônio da carteira chegou a beirar os R$ 114 mil. E em pouco tempo, questão ali menos de um mês, o patrimônio voltou para 134 mil, um ganho de mais de 20 mil reais em pouquíssimo tempo, tá? Isso acontece por conta da recuperação nas ações do Banco do Brasil. Para quem não sabe, pessoal, o Banco do Brasil ele vinha enfrentando ali um grande problema com o agronegócio, ainda continua enfrentando, mas aparentemente a recuperação vai vir mais rápido do que a gente esperava, porque o presidente Lula ali fez uma medida provisória para que o cenário de crédito no agronegócio seja aliviado parcialmente. Isso o mercado acabou gostando bastante e as ações do Banco do Brasil voltaram a se valorizar. Tanto que hoje na bolsa, quando a gente pega aqui, né, a cotação de BBAS3, a gente vê uma alta de 3% e no último mês uma alta de 15,68%. Fora que está subindo também de que a própria gestão do banco falou que a partir do 4º trimestre os resultados já começarão a melhorar. E, consequentemente, pessoal, isso fez com que o mercado gostasse bastante. E o Banco do Brasil aparentemente vai respeitar o guidance, tá? Então, isso fez o patrimônio da carteira decolar bastante, já que o BB representa uma grande participação na carteira do canal. 67% da carteira está em Banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil subir, tecnicamente ele carrega a carteira inteira. A mesma coisa ocorre se ele desabar. Carrega também a carteira inteira para baixo. Essa é a desvantagem de você ter uma concentração demasiada em uma empresa. Mas eu não me importo com relação ao Banco do Brasil, porque eu acho o banco muito sólido, já passou por várias crises, inclusive hoje, quando a gente pega aqui em múltiplos de valuation, o Banco do Brasil ainda está muito barato, negociando com PVP de 0,69, a média dele negociar em 1, então a gente tem um bom potencial de upside para a regressão à média. O banco ainda está com o PL na faixa de 5 vezes, quando a gente joga o guidance na métrica de 23 bilhões, então ainda é uma opção. Quando a gente coloca aqui os indicadores do Peter Lynch Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil está barato. Graham, né, colocando aqui o famoso preço justo, Banco do Brasil tem ali um preço justo na faixa de R$ 51, dividido pela cotação atual de 22, potencial de alta de 134%. O indicador do Lynch, o banco está cotado por 5 vezes, a taxa de crescimento médio do Banco do Brasil foi na faixa de 10,5 ao ano. Então a gente tem um PEG ratio de 0,47. O Lynch falava que abaixo de 1 já é uma empresa extremamente barata e abaixo de 0,50 é uma extrema pechincha. Pablo, como que você descobre a taxa de crescimento de uma empresa? Faça 1 menos o payout médio vezes o ROI.
ROI médio do Banco do Brasil fica de 15% ao ano, então a taxa de crescimento média fica de 10,5% nos últimos anos, tá? Assim que você descobre a taxa de crescimento de uma empresa. Então, Banco do Brasil, nada de novo, bom pagador de proventos, barato e tem ali uma boa expectativa de valorização, ainda mais agora com a recuperação que tende a ocorrer. Segunda ação aqui da carteira, que eu sigo comprando com bastante força e que levou o patrimônio da carteira do canal a subir um pouco, tá? Foi as ações da Petrobras. Porém, a Petrobras é uma das únicas ações da carteira que ainda está com bastante margem. Ela e a Vale, né? A Vale ainda segue aí barata e a Petrobras também. Porém, o Banco do Brasil já deu uma esticada. Enxerga que tá barato? Enxergo. Mas eu, consequentemente, queria comprar ali nos 20, tá? Se vai chegar, não sei. Mas por ele já ser uma grande posição, eu não tenho pressa, tá? Eu pretendo fortificar um pouco aí na Petro e na Vale, para depois voltar novamente para Banco do Brasil. E BR Partners, para mim, está sem margem. Voltou ali novamente, né? Para os R$17. Esse preço eu fico distante de BR Partners, mas sempre fico de olho. Indo aqui diretamente na Petro, a ação está barata. Olhando para a dividend yield, a gente sabe uma projeção boa de dividendos. Supondo aqui o mínimo já que a empresa paga, caso o preço do barril esteja acima de $40, tá? 24 bi. Multiplicando isso por 2, replicando um operacional dividido pelo valor de mercado da empresa, temos aqui, né, um dividendo projetado para a Petro de 11,3% ao ano em dividendos. Então é uma perspectiva muito boa. Fora que a Petro cresceu em média, seu 1 menos payout, né? Aqui 1 menos 30, vezes ROIC médio na faixa de 13. Ela cresceu na média 9,1% ao ano. Então, se jogar 9,1% mais 10,5% de yield, a ação pode ir quase 20% ao ano de retorno nos preços atuais. EV sobre EBITDA barato, que mede o valor de firma com o EBITDA, a empresa está barata. A média é negociar em 7 vezes, trazendo um potencial de alta de mais de 70% caso ela fosse precificada apenas pela sua média. Preço justo do Graham, quando a gente coloca aqui, ó, 22,5, vezes EBITDA por ação e vezes aqui valor patrimonial da empresa. Arredonda para R$31, que já fica mais fácil aqui para nós, tá muito perto disso, tá? Preço justo das ações, R$79, dividido pelo preço atual de R$30, a ação tem um potencial de alta de 164%. E utilizando pelo EV sobre EBITDA, dividindo aqui por uma taxa média de crescimento de 9, PEG ratio de 0,45, denotando que a ação também segue extremamente descontada, tanto pelo indicador do Lynch e também pelo indicador do famoso e lendário investidor Benjamin Graham, tá? Terceira ação aqui da lista que eu adicionei recentemente e sigo comprando, as ações da Vale. A Vale é uma empresa aí do setor de mineração, já não é segredo de ninguém, mais de 60% da receita da empresa é o minério de ferro, tecnicamente ele é 80% da receita, e ela depende dos ciclos de macroeconômicos do mercado chinês. Então a China, ela tem ali uma grande participação no estado da Vale. Perceba que 48% é dependente da China. Se a China vai bem, a Vale vai bem e vice-versa. E o preço da commodity acaba mandando dos resultados da empresa. O bom é que tanto Vale e Petrobras hoje estão muito mais protegidas contra as flutuações de preço de suas commodities respectivas. Pablo, traduza para a gente, pelo amor de Deus, tá falando grego. O que acontece, pessoal, é que tanto Vale e Petrobras, elas têm uma ligação direta contra o petróleo e o minério de ferro, isso já é óbvio, tá? Mas o que acontece é o seguinte, existe um fator que a gente chama de lifting costing, que é o preço médio de extração. O preço médio de extração, custo médio de extração da Vale hoje, de minério de ferro por pelota, é de $54. O preço unitário hoje é de 106. Então olha a margem que a Vale tem, tá? E da Petrobras para o barril, hoje o barril está em 66, a Petrobras tem um custo médio de extração de $28 o barril. Consequentemente, essas empresas têm muita margem. O preço dessas commodities precisariam cair abaixo disso para elas terem prejuízo. Pablo, é possível? É possível, mas é improvável de o preço dessas commodities continuar nisso por muito tempo, porque isso geraria um choque global na demanda de todas as petrolíferas, de todas as mineradoras. Essas empresas sofreriam uma inviabilização da produção de suas mercadorias, e aí o mercado seria obrigado a valorizar as commodities novamente para que essas empresas voltassem a exportar, porque senão, se elas vissem um preço muito baixo a ponto delas perder dinheiro, a empresa não é boba, ela vai paralisar a produção e prejudicar o mundo todo. Então, por essas empresas estarem cada vez com custo de extração mais baixo, traz uma segurança bem interessante para o investidor. Por isso que eu decidi colocar ambas na carteira, já por este fator de proteção embutido e as ações estarem baratas e não estarem adequadamente
precificadas. Quando a gente coloca aqui Vale em questão, a gente tem um minério de ferro cotado em $100 e a ação cotada a 50. Claro que não é somente por isso que eu analisei. Quando a gente pega aqui, ó, preço justo do Benjamin Graham, olhando a relação de EV sobre EBITDA, vezes valor patrimonial médio de R$ 47,00, Vale tem ali, né, vamos fazer de novo, 22,5, no caso aqui, vezes 15, vezes valor patrimonial de 47, preço justo das ações de R$ 125,00. Dividido pelo preço atual, que está na faixa de 56, potencial de alta de 124% nas ações da Vale. Fora que o carrego com dividendos tende a continuar sendo muito interessante, já que ela paga 75% do seu fluxo de caixa livre na forma de proventos. E se eu pegar esse fluxo de caixa e dividir pelo valor de mercado atual da empresa, para a gente não ter que tirar LPA e nada dessas coisas, divide apenas por 2,56. Dividendo projetivo num cenário otimista ou pessimista de 10 a 13% ao ano. Qual que é o retorno embutido no preço da ação? 1 menos 30% de payout vezes ROIC na faixa de 13, a mesma coisa da Petro, tá? A Vale cresceu na média 9% ao ano. Dividendos médios de 11%, Vale pode ter um retorno embutido no preço da ação de 20,1% ao ano. Então, acho sim a empresa uma bela oportunidade. Ações cíclicas, pessoal, como Vale e Petrobras, é preferível que você compre em ciclos de baixa, porque você consegue amplificar e muitas vezes o seu retorno no médio a longo prazo. E o mais interessante aqui da carteira é que tecnicamente toda a minha carteira é cíclica. Banco do Brasil ligado ao agro, BR Partners é um banco de investimento ali ligado aos ciclos também, né, de euforia do mercado, mas é a menos aqui cíclica da carteira. Petrobras ligada para o petróleo e Vale ligada para o minério. Essas empresas trazem muito retorno quando o cenário está favorável e no cenário de baixa serve para acumular em preços descontados. E por último, as ações da BR Partners. Para vocês que já estão aí comigo até o final deste vídeo, a BR Partners para mim é a que tem mais potencial de crescimento explosivo na carteira. Por quê, pessoal? Porque hoje ela é uma microcap na bolsa. Para quem não sabe, as smalls e microcaps, elas têm um potencial de crescimento mais alto. Então, se eu pegar aqui, ó, a cotação atual de BRBI e multiplicar pelo número de ações em circulação, a gente tem 1,9 bi de valor de mercado. É muito baixo, uma microcap na bolsa. E perceba que o patrimônio líquido da empresa é de 800 milhões. Perceba que 807 milhões dividido aqui por 1.999, isso nos dá, a empresa tem 40% do seu patrimônio líquido avaliado em valor de mercado. Perceba que a empresa aparentemente está descontada e ela é puro caixa líquido, tem 400 milhões em caixa. Então olha só que interessante, tá? Fora que a BR Partners tem crescido a uma taxa de 20% ao ano na média. Quando a gente olha pelo indicador PEG Ratio do Peter Lynch, que funciona ainda mais para empresas small caps, que tem aí essa taxa de crescimento embutida, a gente consegue perceber. Hoje a ação a 10 vezes, dividido por 20, a empresa está avaliada por 0,50 de PEG Ratio médio. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 já é uma ação barata. Para ela hoje estar cara, ela teria que estar cortada pelo menos por 20 vezes lucro, para ser cortada em uma vez PEG Ratio. E a 20 vezes lucro hoje a ação teria que ir para pelo menos a R$ 34,00, o que dá um potencial de alta de mais de 100% para isso acontecer. Fora que o carrego com proventos tende a continuar sendo interessante, já que ela tem ostentado um payout alto de 84%. Então hoje a ação, mesmo cotada por 10 vezes no curto prazo, e aqui, né, temos um PL, no caso aí basta você o inverso do preço-lucro, 1 dividido por 10, temos aqui, né, 0,10. Se a empresa pagar 0,84% de payout, ela está ali por um earning yield de 10%, 0,84% de payout, 8,4% de dividend yield. E se a empresa continuar crescendo a uma taxa de 20% ao ano, retorno embutido no preço da ação de 28,4% ao ano na média. Então olha só que uma small cap tende a trazer um potencial de crescimento bastante interessante. Margem líquida alta, 51% de margem, e indicador de rentabilidade ROI extremamente alto. E sabe o que mais me intriga na BR Partners? É que se a empresa continuar mantendo esse crescimento no seu resultado a uma taxa média de 20% ao ano, 180 milhões em 10 anos, ela pode lucrar 1,1 bilhão lá na frente. Imagina se a empresa for precificada lá no futuro por aproximadamente 13 vezes, dividido pelo valor de mercado atual, a ação poderia saltar 680%. Fora que seu yield on cost lá no futuro tende a ser muito mais alto, já que ela lucrando
vamos supor, 1,1 bilhão por ano, 1,4 bilhão por ano, não interessa, ela pagando 84% disso em dividendos, né? E dividindo isso pela quantidade de ações, podemos ter um LPA lá no futuro de R$10 por ação. Já pensou R$10 por ação de LPA, pessoal? Isso aqui é muita coisa, tá? Nem lucro por ação, e sim dividendo, já DPA, porque a gente já calculou os 80% de payout aqui na empresa. E como a empresa não precisa trabalhar com capital próprio, né? Ela consegue ali, consequentemente, ali, trazer um retorno bem expressivo, porque ela trabalha com intermediação de terceiro, gestão de grandes fortunas. Ela ganha em cima de dinheiro de terceiros, não próprio. Então, por isso que ela consegue uma rentabilidade acima da média. Então, 10,31 para você que está pagando hoje em torno de 17, seu yield on cost lá no futuro pode ser de 60% e seu yield médio ali de 11 a 12%. Consequentemente, o retorno embutido no preço da ação pode ainda ser mais elevado, multiplicar o seu capital em várias vezes com ações da BR Partners. Por isso que eu acho que de todas as empresas aqui dessa lista, é a que mais tem potencial. Mas, claro, um risco mais elevado. Por quê? Porque é uma microcap, é uma empresa pouco acompanhada. Por mais que ela esteja performando bem até o presente momento, os riscos existem, né? E é uma empresa subnichada. Então, mesmo o que mostra o diferencial aqui da empresa, que me fez sentir seguro, não foi somente o preço. Eu coloquei a empresa como grande parte da carteira. Por quê? Porque já é uma empresa que já se provou muito, tá? Existe desde 2009, passou por várias crises, subprime, passou ali, né? Coronavírus, passou a crise da Dilma, aguentou ciclos ruins ali de alta na Selic e ainda assim performou muito bem. Por isso que eu decidi colocar a empresa com uma posição mais elevada na carteira, mas logicamente inferior ao Banco do Brasil, que tende a ser mais sólido. Ainda assim, o retorno embutido no preço da ação tende a ser bastante interessante, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Pablo, pelo amor de Deus, eu acho muito difícil fazer tudo o que você faz, é muito cálculo, não tenho tempo para isso. Será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione, né, mitigar o nosso risco e trazer uma potencialidade de retorno maior? É por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Então, olha só que interessante, tá? E ela contém mais de 100 ações aqui para vocês. Fora que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, cada segundo, a qualquer minuto, todas as projeções podem ser atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. E terceiro fator, pessoal, ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Quero adquirir para mim. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui do Brasil. E também torne-se membro do canal. A parte de membro está com todo vapor, postando vídeo quase todos os dias e trazendo aí um conhecimento mais imersivo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E comentem se vocês têm alguma dessas ações e quais são suas perspectivas no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!